Bom, então, a gente vai começar a falar hoje da matéria da V2, que na verdade ainda é dentro de análise integral, que é o que a gente vem fazendo, né? Análise integral, só para, eu acho que eu falo pouco até disso ao longo dessa parte do curso, eu falei pouco disso, lembro de ter falado algumas vezes, mas só enfatizando, né? Análise integral no sentido. Bom, as equações são integrais, né? Claro, vocês, voltando aqui no exemplo de ontem, né? Ah, sim, isso daqui é só para ficar registrado, que nesse slide aqui, ó, eu botei lá no Google Classroom, né? Comentei isso, mas nesse exemplo aqui do cano, né? A água saindo do solo e aí descarregando para a direita aqui. Quando a gente fez o torque devido às forças de corpo, eu esqueci de botar um sinal de menos aqui, ó. E por que é menos, né? Porque o torque nesse exercício, a hipótese, né, ou a convenção foi de que ele era positivo no sentido anti-horário, né? Anti-horário para fora da tela. E aí, se você observar esse torque, que a força-peso, aqui, ó, está exercendo com relação à base A aqui, né? Ela é no sentido horário, então é negativo. Então tem um sinal de menos na hora que a gente faz esse produto escalar aqui, né? Desculpa, esse produto vetorial. E aí, na hora que faz o R, produto vetorial com a massa, né, que no final das contas isso daqui é o peso, né, o G vezes ρdV, né. Tá, então, no final das... Opa, esse G ali eu acho que tá demais. Ah, não, tá certo, é porque é força, é isso mesmo. F, G, ρdV, né, então, produto vetorial do raio com peso, né. Então, esse produto vetorial, regra da mão direita, né, então vai dar no sentido negativo pela convenção do exercício. E ontem, quando eu resolvi, não tinha esse sinal de menos, eu botei agora. E escrevi lá para vocês, né? Mas, na verdade, não, é o que eu escrevi lá, né? Não fez diferença porque o menos estava lá, tá? Aqui, ó, se vocês olharem no vídeo de ontem, esse menos estava lá. Então, por isso que o resultado final não foi errado, só esqueci de colocar aqui. Bom, então, análise integral, porque se vocês lembrarem lá toda a parte de demonstração do teorema do transporte de Reynolds, a gente escrevia todas as leis físicas na forma integral. Porque, no final das contas, a gente quer relacionar torque, força, energia, com quantidades que a gente mede na superfície de controle, né? Na fronteira, nas superfícies de controle, onde a massa cruza, onde a massa entra, o volume de controle, que são as superfícies de controle onde tem massa cruzando. Tá? Então, é uma análise muito conveniente, porque a gente só quer saber, né, ou baseado nas quantidades que a gente mede na entrada e na saída, que é uma coisa muito interessante para quem já fez termodinâmica, lembra lá da primeira lei para um processo, né? Então, quando vocês analisam compressores, trocadores de calor, turbina, certo? Caldeira, então é mais ou menos o que acontece, a gente vai até inclusive deduzir a primeira lei da termodinâmica aqui, em mecânica dos fluidos. Em termodinâmica não existe uma demonstração muito rigorosa, pelo menos no livro do Van Wylen ele já apresenta direto as equações, dizendo que é o fluido, né, é o fluxo do fluido escoando pelo processo que carrega energia para o processo, né, ou do processo. Bom, mas análise integral nesse sentido, né, porque a gente não quer a gente escreveu as nossas expressões na forma integral, e isso permite que a gente faça uma análise global na entrada, né, com relação à diferença entre a entrada e a saída, para saber as grandezas físicas que a gente quer analisar. Tá? Então, análise diferencial nesse sentido. E essa parte é meio grande, né? Então, por isso que eu dividi, eu dei até uma certa parte de análise diferencial na V1, e aí ficou meio cortado, né? Uma parte foi para V2. Mas o que não deixa de fazer sentido, porque a gente existe, de Análise fato, integral, uma né? análise
Análise integral. Ah, tá. Valeu, análise integral, isso. Então, a gente continua com a análise integral, certo? Na V2, eu cortei a parte de análise integral em 2, né, que é o que a gente vinha fazendo, e vai continuar fazendo análise integral. Mas esse corte não é muito sem sentido, né? Não vai ficar nada muito assim perdido, porque daqui para frente, primeiro que a gente vai aplicar, né, vai ser uma aplicação em turbomáquinas, do princípio da quantidade de movimento angular para turbomáquinas. Então, não deixa de ser uma aplicação da análise integral. E a outra é o princípio da conservação da energia, a primeira lei da termodinâmica, que tem muito a ver com o que a gente vai ver em perda de carga. Então, já é uma deixa, assim, né? Já tem um gancho entre a primeira lei da termodinâmica, escrevendo, né, demonstrando como que se escreve a primeira lei da termodinâmica em termos de análise integral, com o que vocês vão ver na parte de perda de carga, tá? Mais para frente, depois, que é a análise diferencial. Tanto é que lá, na parte de perda de carga, uma das equações, né, um dos desenvolvimentos que a gente faz aqui na primeira lei da termodinâmica vai ser usado. Então não é vamos dizer assim, não é um corte muito pronunciado, assim, né, que a coisa fica meio perdida. Não acontece isso, fica uma coisa... A transição é relativamente suave, né, entre a V1 e a V2 em termos de matéria. Tá? Bom, então, tendo dito isso, né, o que a gente vai fazer agora, e é a primeira parte do curso, né, de vocês aqui, da parte de MacFlu, ou, eventualmente, a primeira parte da graduação, né, que vocês veem a questão de máquinas de fluxo, porque depois, lá para frente, tem um curso comigo também, no 7º período, só dos dispositivos que recebem e fornecem energia para o fluido. Tá? Então, as máquinas de fluxo são isso, né? Uma turbina, ela extrai energia útil que o fluido pode fornecer em função do seu desnível, da sua energia potencial, né? Da sua energia cinética. E a gente precisa de um dispositivo para converter essas energias contidas no fluido em torque de eixo para alimentar um gerador, por exemplo, né? Tá? Então, a gente pode usar o princípio da quantidade de movimento linear, que a gente mostrou a questão da turbina de Pelton, né? Então, a gente viu a questão do anteparo, e a gente variou o ângulo lá do anteparo, né? Então, lembra que tinha um anteparo dessa forma, assim. Aí a água era desviada aqui, né? E aí esse ângulo θ aqui, ó, a gente fez uma análise das forças necessárias para ancorar esse dispositivo com ângulo θ. E a gente viu que para o θ de 180, as forças eram máximas. Isso nos leva a pensar que a gente pode desenvolver um dispositivo que faça a água virar 180 graus e que a gente consiga, fazendo esse anteparo mover, né, a gente consegue extrair uma certa potência que é igual à força de ancoragem, ou a força que esse elemento fornece, está induzindo no anteparo, vezes a velocidade com que o anteparo se move. Tá? Então, essa foi a primeira, vamos dizer assim, primeiro conceito fundamental, né, o princípio da quantidade de movimento linear, que pode ser aplicado para uma máquina de fluxo. O segundo é o princípio da quantidade de movimento angular, que é nesse tipo de turbina aqui, por exemplo, uma turbina do tipo Pelton. Francis, desculpa. Essa é a turbina do tipo Francis. Turbinas hidráulicas que tem em Itaipu, para extrair energia hidráulica da água, né, da represa, lá de Itaipu, elas usam uma turbina desse tipo, de Francis. E aí, só para ter uma ideia, né, da ordem de grandeza das coisas, aqui está uma pessoa, e esse daqui é o rotor da turbina. Por incrível que pareça, o princípio de funcionamento dessa turbina aqui é bem semelhante ao regador de jardim.
desses, né, que você liga lá a mangueira e ele fica rodando lá e regando, né? Então, a força, né, o torque que é exercido aqui, ela tem a ver com a variação da quantidade de movimento angular que o fluido sofre, né, entre a entrada do volume de controle, ou quando ele passa pela superfície de controle, até a saída. Então, existe uma diferença de magnitude e de direção do vetor velocidade, e isso é feito com relação ao raio, né? Então, isso nos leva a perceber que existe torques envolvidos aqui nesse dispositivo. E aí, a gente, como a gente viu na aula, ontem, né, no exemplo passado, na verdade, a gente fez para um caso, assim, enfim, de interesse prático de resistência ao torque exercido por um tubo, eventualmente. Mas a quantidade de movimento angular que a gente usou para relacionar a variação da quantidade de movimento angular aqui com os torques com relação a algum ponto, né? Ela vai ser usada agora também num dispositivo, né? Numa máquina de fluxo. A gente vai fazer um exemplo de um regador, mas todos os livros de mecânica dos fluidos têm esse exemplo desse regador, porque as forças, né, ou a variação da quantidade de movimento angular que fornece o torque no eixo, vamos dizer assim, tem o mesmo princípio do que acontece numa turbina. Então, por isso que talvez seja até estranho, né, a gente pensar, pô, estamos fazendo McFlu para ficar analisando o torque em regador de jardim, né? Para que isso né, por que diabos eu quero saber o torque no eixo de um regador de jardim? Mas é porque é uma maneira muito conveniente de descrever um dispositivo como esse aqui, tá? Sem muitas, porque a questão é que aqui existe uma série de fatores complicadores, né? Que isso é tema de projeto muito complexo, assim, de estudos científicos avançados. Então, análise em termos de fluidodinâmica computacional, toda a questão do escoamento do fluido passando por essas pás aqui, né? Mas para todos os efeitos, né, para o nosso nível de maturidade aqui, de graduação, esse dispositivo aqui representa o que acontece, né, de grosso modo, ou de forma geral, o que acontece numa turbina de Francis, tá? Então, por isso que a gente pega agora e aplica, né, o princípio da quantidade de movimento angular nessa geometria aqui, certo? E aí tem uma questão de soma vetorial dos vetores de velocidade, né? Porque a gente tem que fazer o vetor velocidade que a gente analisa aqui dentro do princípio da quantidade de movimento angular, ele é com relação ao referencial que não gira. Então, o nosso volume de controle ele está estático ali, paradinho, e o eixo do regador está girando, tá? Então, a gente tem que saber essas velocidades aqui, ó, e o que está mostrado aqui é justamente isso, né? O W é a velocidade que uma pessoa que eventualmente estiver aqui em cima, ó, girando, né? Esse daqui é o referencial xzinho, yzinho, zzinho. Então, o W é o que uma pessoa que está em cima do regador vê da velocidade saindo, tá? Então, ela está girando ali junto e ela vê o fluido saindo com essa velocidade W. U é a velocidade com que o regador gira, tá? Ômega R, né? Ômega R2. Então, ele gira com a velocidade angular, ele tem um certo raio R, tá? Então, ele tem uma velocidade linear ali na ponta, né, de ômega R2. Então, para a gente saber a velocidade absoluta, né, aqui para a gente saber a velocidade com relação, desculpa, né, velocidade absoluta com relação a uma pessoa parada no volume de controle, que ele está parado, né, o volume de controle está parado, então a velocidade que entra aqui, ó, é essa velocidade aqui, certo? Que é a soma vetorial da velocidade com que a água sai, né, o líquido, né, majoritariamente água, né, sai do regador,
mais vetorial, né? Na verdade, isso daqui é uma soma vetorial, mais vetorial, a velocidade com que o regador está girando. Então, a gente vai ter a velocidade com relação ao volume de controle. Tá? Essa daqui é a nossa V, X, Y, Z. Tá? Nossa Vzinho, nossa V, Xzinho, Yzinho, Zzinho. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que é, na verdade, o que a gente fez lá no princípio da quantidade de movimento linear, quando o volume de controle estava se movendo. Né? Então, é mais ou menos a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Tá? Bom, isso daqui voltou, né? Eu já falei isso porque eu rearranjei aí de ontem para hoje os slides, é só para enfatizar que se a gente estiver calculando a potência de eixo, o ômega é calculado, e se a velocidade de rotação for dada em RPM, é como a gente converte isso para radiano por segundo. Tá? Isso a gente falou ontem. Bom, aí então vamos resolver um exemplo, né? Para a gente ver a aplicação dessa expressão num dispositivo desse aqui como um regador de jardim. Depois a gente vai generalizar essa expressão aqui para as máquinas de fluxo, tá? Então vamos começar com um exemplo. Então, ó, a água entra num regador de jardim rotativo, através da sua base, em regime permanente, e uma vazão volumétrica, né, de 1000 ml por segundo, ou 1 litro por segundo. Né? Então, a área de saída de cada um dos dois bocais é de 30 milímetros quadrados, né? Então, aqui tem 30 milímetros quadrados, aqui tem 30 milímetros quadrados e aqui tem 30 milímetros quadrados. E ele sai, né, o escoamento sai tangencial, tá? Ele sai na direção tangencial aqui. Então, tem a direção radial, né, do eixo aqui do regador, e ele sai tangencial. Isso a gente vai ver que é importante para simplifica, né? Depois, mais para frente, a gente vai fazer uma saída genérica, e aí a gente vê que tem um ângulo θ aí que precisa ser estudado, mas é fácil também. Basicamente, a gente até tem um estudo preliminar disso que a gente fez lá atrás, quando eu pedi para calcular a velocidade com relação ao referencial fixo, no princípio da quantidade de movimento linear. Tem uma sominha vetorial lá atrás que a gente fez, não vai ser nada mais difícil do que isso, não. Bom, então o raio, né, a partir do eixo de rotação até a linha de centro é de 200 milímetros, então esse raio aqui, né, esse raio do regador, do braço do regador. Então ele quer saber o torque, qual é o torque de eixo aqui, ó, que é necessário fazer para segurar esse regador parado. Tá? Quanto de torque você tem que exercer ali para o regador não girar. Depois ele quer saber se o torque tiver 500 rotações por minuto, quer dizer, desculpa, se o regador estiver girando a 500 rotações por minuto, qual é o torque associado a essa configuração. E ele quer saber o potencial de geração elétrica desse dispositivo. Então, observa que a gente está fazendo justamente essa analogia, né? Então, ele está perguntando como que a gente pode aproveitar esse torque gerado nessa velocidade de rotação para gerar energia elétrica, né? Quanto que a gente pode gerar de energia elétrica nesse dispositivo. E qual a velocidade do regador se não tiver nenhum torque resistindo aqui, né? Então, se ele estiver girando livre, qual é a velocidade terminal desse regador? A quanto que ele vai girar, né? Tá? Cada parte a parte aqui. Se existem variações de quantidade, ou seja, variação de amplitude da direção do escoamento com relação a algum raio, a gente usa o princípio da quantidade de movimento angular. Então, algumas hipóteses, né? Velocidade média, né, uniforme em cada uma das seções, então o vetor velocidade pode sair das integrais aqui, né? Regime permanente, então essa integral aqui vai embora. Aqui é só para a gente acabar com esse produto vetorial aqui, ó, ele está dizendo que componentes ao longo do eixo de rotação. A velocidade, né, o vetor velocidade que sai ali do regador,
Então, a gente não vai se preocupar nem com torque na direção R, nem com torque na direção θ, porque ela só faz... Professor, desculpa, mas você pode repetir isso aí, porque para mim travou quando você explicar o porquê que tem Beleza? só. Pode. Sem Pra mim problema. também deu travado aqui, acho que. Tá, então foi a minha internet aqui. É o seguinte, ó, bom, então, regime permanente, né, então esse termo aqui foi embora, né, só componentes, eu estou falando aqui que a gente só vai trabalhar com os componentes ao longo do eixo de rotação, porque os torques, eles estão em Z, né, tá, tanto o torque no eixo aqui do regador, ele está agindo em Z, né, porque a velocidade de rotação ali, o regador está girando, né, nesse sentido aqui, né, com essa velocidade angular. Então, qualquer torque no eixo ou do eixo vai estar ao longo de Z ali, né? E a quantidade de movimento angular também. Porque a gente tem um raio aqui, ó, do braço do regador, e a gente tem o vetor velocidade que está saindo, né? Então, a regra da mão direita aqui, ó, ela está falando que o torque que está sendo gerado no ou pela variação da quantidade de movimento angular também está em Z, tá? Então, eu estou dizendo que eu não vou me preocupar com as direções θ e R. Então, a gente vai sair um pouco da notação vetorial. Eu não vou enfatizar que está em Z, mas o que eu estou falando é que eu não vou... Quer dizer, as componentes do torque aqui, obviamente, estão só ao longo de Z, tá? Beleza? Em momento nenhum vai ser dito, né, que o eixo, que a componente que eu estou analisando é o Z, mas está subentendido pela geometria aqui do problema. Tá? E a gente despreza as forças devido à aceleração da gravidade. Tá? Então vamos ver como é que isso fica. Bom, aqui só tem um videozinho. Isso normalmente eu dou em máquinas de fluxo. Vou pular algumas coisas, né? Ele tem 4 minutos, mas tem algumas coisas que não... Ele mostra os detalhes construtivos, né, que ainda é muito prematuro para a gente ver isso, né? Mas só para ver mais ou menos como é que ela é por dentro, né? Ela na configuração tem o rotor aqui e a carcaça, né, que induz o escoamento do fluido ao longo do rotor, e aqui tem o eixo, né? Então a variação da quantidade de movimento angular entre a entrada e a saída é que gera o torque de eixo, que isso daqui sai lá para alimentar uma turbina. Da turbina de Itaipu, né? Então, aí tem o rotor, né? Então aqui ele extrai o rotor ali de dentro, certo? Para falar um pouco das características do rotor. E aí ele mostra o caminho da água aqui, né? Ele dá uma palhinha aí no que acontece quando a água passa por cada pá. Então, deixei indicado aqui esse vídeo, depois se vocês quiserem dar uma olhada, mas na verdade tem muita coisa que ainda é meio prematuro, mas... Caramba, tá meio lento aqui. Caiu? Tá bom, acho que voltou. Então, só para o link do vídeo está aqui. E aí, ó, tá mostrando, então tá aqui, né? Mostrando o rotor acoplado ao eixo, né? E aí, como é que funciona, né? A turbina e alguns detalhes do sistema de controle para controlar a vazão e tudo mais, né? Então tem algumas coisas, ó, quando a vazão muda, como que essas pás guia aqui se comportam para sempre otimizar a entrega do escoamento no ângulo ótimo, né? Que a gente vai ver isso nas máquinas de fluxo, que tem um ângulo ótimo para a turbina, para o fluido entrar na turbina, tá? Então é mais uma questão
para ver como é que é uma turbina dessa por dentro e tudo mais, porque essa equação aqui descreve, de grosso modo, né, o princípio de funcionamento de uma turbina de Francis, tá? Beleza? Professor, Bom, opa, dessa forma que você tá aí, ó, essa que você colocou, volta um pouquinho, um outro slide. Aí, esse lado esquerdo aí, da onde que veio esse? Porque o lado direito é do princípio de Henry, né? Transporte de Henry. aqui, ó. Essa Esse parte de daqui, cima. então, isso daqui é o somatório de todos os torques, né? É o teorema do transporte de Reynolds aplicado ao princípio da quantidade de movimento angular, que a gente demonstrou ontem, certo? Então, o somatório de todos os torques é igual à variação da quantidade de movimento angular, né? O fluxo da quantidade de movimento angular pelo volume de controle. Então, beleza. Aqui é a variação no tempo da quantidade de movimento angular, e aqui é o fluxo líquido da quantidade de movimento angular saindo do volume de controle. Então, é o que eu tinha falado ontem, né? A única grande diferença com relação ao princípio da quantidade de movimento linear, se vocês olharem o princípio da quantidade de movimento linear, ele é exatamente isso daqui, a menos do R, né? Do produto vetorial R com a força, R com a força superficial, R com a força peso, aí tem um torque de eixo aqui, e o R com a quantidade de movimento linear e o R com a quantidade de movimento linear, tá? Então é o princípio da quantidade de movimento angular esse daqui, tá? Aqui é o somatório de todos os torques que agem no sistema. Aqui é o que eu mostrei aqui, né? Taxa de variação no tempo taxa de variação no tempo da taxa de variação da quantidade de movimento angular no tempo no volume de controle, né? É uma taxa, vamos dizer assim, volumar ou em toda a composição do corpo, e essa integral aqui é só na superfície de controle, né? É a taxa líquida da quantidade de movimento angular saindo do volume de controle, né, ou passando pela superfície de controle pela vazão máxima, tá? Certo? Então, foi da demonstração que a gente fez na aula de ontem. E aí, com essas hipóteses aqui, ó, então a gente cortou a força de corpo, a gente regime permanente, tá? E aí o que sobrou para a gente, né, no final das contas, foi o termo das forças de superfície, o torque de eixo, né, que cruza a fronteira do volume de controle, que justamente é o que a gente está interessado, né, numa máquina de fluxo, é o torque de eixo. E a taxa, né, o fluxo líquido que sai de quantidade de movimento angular do volume de controle, tá? Beleza? E aí a direção e magnitude do escoamento de 1 para 2 varia, né? Então o escoamento aqui, ó, tá a superfície de controle 1, quando ele entra aqui no volume de controle, e a superfície de controle 2 quando ele sai do volume de controle. Então a gente tem tanto variação de magnitude quanto de direção. E aí, essa variação da quantidade de movimento angular é que induz o torque aqui no eixo, que faz o regadorzinho girar lá, né? Por isso que ele gira, tá? Porque existe uma variação de direção e magnitude de quantidade de movimento angular entre a entrada e a saída do regador. E é por isso que ele gira ali, tá? Certo? E aqui, a única questão aqui, né, que aqui na seção 1, que ele pegou aqui e deu fez um zoom aqui, né, nessa seção 1 aqui, ó, na superfície de controle 1, né, isso daqui seria a superfície de controle 1, onde a massa está entrando ali no volume de controle, né. Então, o produto vetorial de R com V e de R com P1 é zero. Então, esses dois estão em R. Então, não existe nenhum momento axial, né, do escoamento nessa seção e nem devido à força de superfície.
E na saída, a pressão é manométrica. Então, também não tem momento devido à força de superfície. Tá? Então, ele só está justificando o seguinte: na superfície de controle 1, como o raio, né, é zero na superfície de controle 1, isso a gente viu no exemplo até de ontem, daquele sisteminha de tubulação, né, que estava assim, ó. Então, aqui na entrada, na superfície de controle 1, ontem, o próprio R, produto vetorial com V1 era zero, porque o R era zero. Então, a quantidade de movimento angular na entrada é zero. Tá? É isso que ele está falando. E esse produto vetorial aqui é zero, porque na entrada o raio é zero, e na saída a pressão é atmosférica. Então, se a gente trabalhar com pressão manométrica, a força de superfície devido a uma pressão manométrica de zero vai ser zero. Tá? Então, ele só está justificando cortar esse termo, e a gente só vai ter esse termo na superfície de controle 2, na saída. Porque na superfície de controle 1, o raio é zero. Tá? Beleza? Então, ele só justificou ali por que fica com essa aqui. Ó. A gente termina com uma relação bem simples. Ó. Tá? Só na superfície de controle 2. Tá? Então, o torque no eixo só está relacionado com o que acontece na superfície de controle 2. Tá? E lembrando que o V, né, é a soma vetorial de W com U. Tá? Então, a gente precisa, aqui ele chama de Vθ, a gente tinha chamado de VXYZ anteriormente, né? Que para a gente aqui é o Vθ. Vθ2, tá? Que é essa soma vetorial. Tá? Então, o Vθ2 é observado no sistema de referência que está solidário ao volume de controle fixo e não deformável. Então, ele não está girando com o braço. Então, por isso que a gente tem que fazer essa soma vetorial, né? Que é em relação ao volume de controle, a velocidade, tá? Beleza? Então, W relativo ao braço, o IV com relação ao referencial fixo, então tá aqui, ó, W mais 1, tá? E fazendo a soma vetorial, né? O que é o Vθ, ou Vxzinho, xzinho, yzinho, zzinho, né? Lembra que, só voltando aqui, ó, aqui eu não enfatizei isso, mas aqui vocês poderiam botar xzinho, yzinho, zzinho, xzinho, yzinho, tá? Só para enfatizar, que é com relação a essas velocidades aqui, são todas com relação ao volume de controle, né? Tá? Aqui, ó, aqui eu botei, ó. Beleza? Por isso que a gente tem que fazer essa soma vetorial. Então, opa. Então, ixi, cara, deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Então, voltando aqui. Aqui, tá? Então, o W e o U estão em direções contrárias, né? Então, V, W menos U. Tá? Então, a gente até observar aqui vetorialmente, né, o que está acontecendo, fica fácil de entender que o W é V mais U, né? Ou V é W menos U, tá? Vetorialmente, porque eles estão em direções opostas, né? O U está para lá, o regador está girando assim, mas ao mesmo tempo que ele gira assim, ó, tá? Ao mesmo tempo que ele gira para cá, ele expulsa a água no sentido oposto. Então, a velocidade com relação a uma pessoa que está aqui, ó, parada, né, no volume de controle, ela vê a água saindo com Vθ, tá? Só quem vê a água saindo com W é quem está em cima aqui do braço, girando junto com o braço do regador, tá? Uma pessoa parada aqui vê a água saindo com Vθ, tá? Certo? A mesma coisa, né, que a gente vinha analisando do ρ-VdA, né? Então, a projeção de V com dA aqui, a normal unitária está para fora, né? E a área e a velocidade também. Então, a gente tem esse termo aqui como M ponto, né? ρV vezes o elemento de dA, fazendo integral na superfície de controle, a gente tem a vazão máxima. E o produto vetorial de R com V, né? Esse produto vetorial aqui, ó, ele é menos R2 Vθ2. Por quê? Agora, a convenção é a seguinte: quando esse produto vetorial estiver no sentido oposto do vetor velocidade, ele será negativo, que é o que está acontecendo, tá vendo? Tá? Então, a convenção de sinal no princípio da quantidade de movimento angular é esse. Para um corpo que gira, né? No exemplo anterior, se vocês lembrarem do exemplo da aula de ontem, estava parado, né? O dispositivo estava parado. Então, a gente faz uma convenção de sinal, positivo no sentido horário,
negativo no sentido anti-horário. Aqui, quando você tem um braço que gira, a gente fazendo o produto escalar do R, desculpa, produto vetorial do R com V, se ele der no sentido oposto da rotação, então ele é negativo. Tá? Então está aqui, ó, menos R2 V θ 2. Tá? Então, na forma escalar, né, por que está aparecendo um V θ 2? Se eventualmente tivesse alguma componente aqui que não fosse V θ, né, quando a gente faz o produto vetorial e a gente vem para a forma escalar, né, tá? Isso daqui é a forma escalar desse produto vetorial, certo? Eu estou enfatizando aqui que a velocidade só depende da componente perpendicular de V, que no caso é toda a componente, né, porque ela sai aqui tangencial, certo? Mas a gente vai ver um exemplo mais para frente, que o fluido sai com certo ângulo, a gente tem que fazer só a projeção aqui, tangencial, que vai nos servir, né? Sempre que a gente tem um produto vetorial, né, é o que acontece, certo? Professor. Oi. Você falou aí que quando der no sentido oposto, é negativo, né? Mas aí, tipo assim, se eu faço produto vetorial de R com V aí, eu tenho um produto, tipo assim, entrando. Como é que eu vou relacionar com o sentido de rotação? Olha aqui, ó. Aqui, ó. A rotação está para fora da tela. Se você fizer a sua mão, entendeu? Tá. Olha, você analisa assim, entendi. Isso, você fecha a sua mão no sentido de rotação. Aí você tem um sentido para sair da tela. E você faz o produto vetorial de R com V, dá para dentro da tela. É isso. Tá? Entendi. Beleza. É assim que analisa. Certo? Uhum. Então, aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Como o produto vetorial aqui de R com V é oposto ao W, na verdade, quando você, enfim, pela regra da mão direita, isso daqui está muito resumido, né? Mas pela regra da mão direita, se você fechar sua mão no sentido de rotação de ômega, ele está oposto ao produto vetorial de R com V, tá? Então, por isso que é menos R2 V θ 2, né? Porque aqui já é a forma escalar ou a projeção, né? Em Z, né? Tá? Certo? E aí tá aqui, ó. O torque de eixo, ele vai ser sempre positivo quando ele estiver na mesma direção da velocidade de rotação ômega. Tá? Então, ele vai induzir a rotação, como no caso de bombas, e isso tende a aumentar a quantidade de movimento angular do fluido. O torque de eixo vai ser menor que zero se estiver oposto a ômega. Então, ele reage à rotação. Então, é um gerador, ou atrito, por exemplo. Então, reduz a quantidade de movimento angular do fluido. Tá? Então, aqui, ó, o torque de eixo, como ele depende aqui desse produto vetorial aqui, ó, ele vai ser negativo. Essa projeção aqui é positiva, né? Porque a velocidade e a normal unitária estão para fora, então menos R2 V θ 2 vezes M ponto, que vai dar ali, né? Então vai ser negativo, então isso é uma turbina. Tá? Essa é a convenção que se usa em máquinas de fluxo. Tá? Então, com todas as considerações, ó, fica facinho lá. Relacionar o torque no eixo com a vazão máxima, a velocidade tangencial e o raio. E é menos aqui, ó, para enfatizar que a convenção é o seguinte, ó, o torque positivo, no princípio da quantidade de movimento angular, por convenção, ela é no volume de controle, tá? Isso aqui é até contrário à primeira lei da termodinâmica, né? Como vocês, quem já estudou termodinâmica, né, lembra que trabalho para o volume de controle é negativo. Mas aqui a nossa convenção é que o torque positivo é no volume de controle. Então, se for torque negativo, significa que, na verdade, o trabalho, né, o torque, está saindo do volume de controle. Tá? Sempre que você acha um valor negativo, significa que o volume de controle está fornecendo torque. E quem vai receber esse torque? Um gerador, eventualmente, né? Que está acoplado ali no eixo da turbina. Tá? Então, o eixo fornece trabalho. Fornece torque, que é relacionado com o trabalho. Né? Tá? Então, a gente precisa do V θ 2, ó,
O que a gente precisa para determinar o torque de eixo aqui, ó? O Vθ2, a gente ainda não tem. A gente tem a vazão mássica, né? A gente tem a vazão volumétrica que multiplica pela massa específica, e a gente tem o R2 também da geometria. Então, a gente tem que agora trabalhar no Vθ2, tá? Bom, lembrando, né? Vθ2 é W2 menos o 2. Então, a gente precisa do W2. Como é que sai o W2, né? O que é a velocidade com que o fluido sai ali desse bocal? É a vazão volumétrica sobre a área, tá? Mas é 2 vezes, porque são 2 áreas ali, né? Então a gente vai saber a velocidade em cada um dos bocais ali, certo? O W2 aqui e o W2 aqui, beleza? Por quê? Velocidade é a vazão volumétrica vezes vazão volumétrica, velocidade vezes a área. Deixa eu apagar ali. Escrevi besteira. Tá? Beleza? Então, velocidade, logo velocidade é vazão sobre a área. Vazão volumétrica, né? Metros cúbicos por segundo. E aqui é metro quadrado, então vai sobrar 1 metro ali, né? Vai sobrar 1 metro por segundo ali, tá? Que é a velocidade, certo? Então, eita, aqui eu coloquei 1000 ml e aqui está 1 ml. Vamos deixar opa, não, tá. Não, besteira. Beleza. Então aqui, ó, 1000 ml por segundo. Aí eu passei para... sim, só para lembrar que era metro cúbico, né? Tá, tudo bem. Vamos voltar ali. Aí eu passei aqui de ml para metro cúbico. Então, 1000 ml vezes 10 a menos 6 vai dar em metro cúbico, né? Que é a vazão, certo? É o que aqui que ele está chamando de vazão aqui, ó, que é o 1000 ml ali que foi dado, tá? Então, aqui vai dar em metros cúbicos. Sobre 2 vezes a área. O que é a área, né? Tem 30 milímetros quadrados cada um dos bocais de saída ali, cada uma das saídas ali do regador. Então, 2 vezes 30 vezes 10 a menos 6, que eu estou passando milímetro quadrado para metro quadrado. Então, cada bocal aqui do regador sai com velocidade de 16,67 metros por segundo. Tá? Então, determinamos o W2. Agora, a gente tem que saber o U2. Ele perguntou qual o torque quando a gente mantém o braço parado. Então, para você manter o braço parado, U igual a 0. Tá? E o Vθ2 vai ser igual a W2, certo? 16,67 metros por segundo. M ponto é massa específica vezes a vazão volumétrica. Aí é só multiplicar, né? O Vθ2 é dado aqui, ó, que a gente calculou. O Vθ2 a gente acabou de calcular aqui. R2 é dado. E a vazão volumétrica, massa específica, vezes, né, a vazão mássica, né? Massa específica, 999, vezes a vazão volumétrica. Isso daqui, metro cúbico por segundo, né? Porque ele deu 1000 ml por segundo. Aí a conversão é aqui, ó. Tá? Então, nesse regadorzinho, a gente tem que aplicar 3,34 Nm para manter ele parado. Tá? E menos aqui, ó, porque é o torque que o volume de controle vai estar exercendo na sua mão, né? Se você colocar ali na sua mão, você vai sentir um torque de 3,34 Nm nessa configuração aqui. Tá? Aí depois ele pede o torque associado com a rotação desse regador a uma velocidade constante de 500 revoluções por minuto. Aí, nesse caso, não tem jeito, a gente tem que determinar quem é o U2 aqui, ó. O W2 a gente determinou já, e o U agora, no caso, vai ser o U2, né? Certo? O 2 aqui, ó. Vai ser ômega R2. Mas aqui, ó, aquela continha que a gente fez anteriormente, ó, a gente precisa passar rotação por minuto, revolução e rotação é sinônimo, né? Rotação por minuto para radiano por segundo. Então faz a continha ali, né? 2π radiano sobre 60, 53 radianos por segundo. Então o 2, 10,45 metros por segundo. A gente tem tudo que a gente precisa para calcular o Vθ2. 6,19 metros por segundo, tá? Aí tudo manteve igual, né? O M ponto e o R2, a menos do Vθ2 que mudou com relação ao caso que você mantinha o regador parado. Então R2, Vθ2, M ponto. Então, mesmo R2, mesmo M ponto, só mudou aqui o Vθ2. Então, 1,24 Nm se esse regador estiver girando a 500 revoluções por minuto.
para mantê-lo parado, a gente precisava de mais torque, né? Tá? Mas a questão é que potência é torque vezes a velocidade de rotação. Isso aqui é um análogo rotacional da potência da translação, né, que é a força vezes a velocidade. Tá? Aqui a potência do elemento que gira é o torque vezes a velocidade de rotação. Tá? Então o carro, né, quanto mais rápido o motor gira, mais potência se obtém do carro. Quanto mais torque o motor do carro tiver, mais potente ele será também. Tá? Por isso que carro de Fórmula 1 gira a 11.000 RPM, né? Enquanto o nosso carro comum do dia a dia aí, os 7.000 RPM já é a faixa vermelha lá do conta-giros, né? Tá? Então, quanto mais velocidade de rotação, mais potência você extrai de um dispositivo. Bom, aí, ó, por que eu estou falando disso? Ó? Porque ele perguntou qual a potencial de produção de energia elétrica desse dispositivo. Quando ele está girando a 0 RPM, ele tem um torque muito alto, mas a potência é 0, porque a velocidade de rotação é 0. Quando ele está girando a 500 RPM, o torque é menor aqui, 1,24, mas ele está a 500 RPM, então passei aqui para radianos por segundo. Não, aqui, para radianos por segundo, né? 53,16 radianos por segundo, 1,24 RPM, newton-metro. Então, se ele está girando a 500 RPM, ele está fornecendo quase 65 watts, né? Acende uma luz. Então, um regador desse, a 500 RPM, eventualmente, uma luzinha LED hoje tem aí de 10 watts, né? Então, acende quase 6 luzes e meia dessa, né? Um regadorzinho desse de jardim nessa configuração aí, tá? Certo? Se você conseguisse, né, colocar um gerador aqui em cima, tá? Se você conseguisse acoplar o eixo aqui a um gerador, né? E aí, desse gerador, você fornecesse energia elétrica aqui, ó. Claro que tem a ineficiência do gerador, né? Não é toda essa energia que você fornece, porque o gerador também tem a sua eficiência associada a ele, mas esse dispositivo aqui consegue gerar 65, aproximadamente, watts. Tá? E a última pergunta, qual seria a velocidade de rotação se não existisse nenhum torque aqui, nem atrito, nem nada, né? Ele estivesse livre para gerar, se o mundo fosse perfeito e não houvesse atrito. Então, nesse caso, o torque de aqui é 0. Então, está aqui, ó. Então, a gente tem que igualar esse termo aqui a 0. Mas lembra que o Vθ2 é W2 menos o 2, e o 2 é o R2 ômega, né? Ômega R, né? O famoso ômega R. E aqui é a soma vetorial, né? Certo? É a nossa soma vetorial que a gente estava analisando aqui. Tá? E aí a velocidade de rotação vai ser, quer dizer, ômega W2 sobre R2, né? Certo? Vai ser simplesmente esse cara aqui, ó, sobre o raio. Essa vai ser a velocidade de rotação. Então, nesse caso aqui, 16,67 sobre 0,2, 83 radianos por segundo. Ou 700 e quase 800 RPM, né? Então, ele gira quase 800 RPM se não existir nenhum torque impedindo que ele gire, né? O que seria o torque que impeça que ele gire? Né? O atrito, um gerador conectado ali. Então, ele está girando livre, né? Certo? A água sai nessa configuração, ela entra e sai nessa configuração. E sem atrito nenhum, ele giraria a 800 RPM quase, né? Nesse caso, a água entra e sai com a quantidade de movimento angular 0. Porque se o torque é 0, não existe nem, a saída dele também é com quantidade de movimento angular 0, tá? Beleza? E aí não tem torque fornecido nenhum, é 0, né? E isso acontece quando a velocidade de rotação é 797 RPM. Então, não variar a quantidade de movimento angular implica em não fornecimento de torque. Tá? Mas qual é a potência, né? Quando o torque é 0? Também vai ser 0. Por causa dessa relação aqui, né? Tá? Se o torque é 0, a potência também é 0. A velocidade de rotação é muito alta quando não tem torque nenhum, mas a potência vai ser 0. E aí, o que eu fiz aqui? Eu plotei num gráfico aqui, ó. Eu peguei a relação do torque vindo aqui, terminei aqui, ó. Então, torque M ponto, só rearranjei, né? Isso daqui a gente já tinha escrito aqui atrás, ó. Aqui, ó. Tá?
Aí escrevi em função da velocidade de rotação ômega, que está aqui, ó, para mostrar que como que o torque, que é a linhazinha azul aqui, linear, né, varia com a velocidade de rotação, tá? Por essa relação aqui, é linear, né? Então, é a relação linear. Quando a velocidade de rotação é zero, o torque é máximo, né? E aí o torque é m.r2w2, quando a velocidade de rotação é zero. Foi justamente o que a gente obteve, né? E à medida que a velocidade de rotação vai aumentando, o torque vai diminuindo, certo? Até o momento que o torque é zero e a velocidade de rotação... Desculpa, é isso. E até a velocidade, o momento que o torque é o zero e a velocidade de rotação é máxima, né? De acordo com essa relação aqui. E a gente sabe que a potência é a velocidade de rotação vezes o torque. Então aparece uma velocidade de rotação ao quadrado aqui, né? Esse cara multiplicando aqui, ó, vai aparecer um termo quadrático que finalmente resulta nessa forma aqui, ó, parabólica, da velocidade de rotação, da potência aqui, ó, W ponto, na verdade, que isso daqui é em watt, né? Com a velocidade de rotação. Então existe um máximo aqui, ó, existe uma condição máxima, um parâmetro para esse caso, né, e para todos, essa condição vai ser particular de cada caso, né, que a gente consegue fazendo d ômega ponto dw igual a zero, tá? Então a gente consegue, qual é a velocidade de rotação máxima, qual é a velocidade de rotação que a gente extrai a potência máxima desse dispositivo. Aqui a potência máxima é de 70 watts, aproximadamente 360 RPM, tá? Então, dessa forma, se você tem um dispositivo desse, a gente tem que buscar um gerador que tenha a máxima eficiência 400 RPM, né, certo? Então, você tem que falar para o fabricante do gerador o seguinte, ó, eu quero que você me forneça um gerador que ele girando a 400 RPM forneça a potência máxima e o torque necessário seja de 1,65 Nm. Tá? Esse gerador ele tem que ter um torque de 1,65 Nm a 400 RPM para fornecer essa potência máxima aqui. Tá? Que aí o meu dispositivo vai fornecer a potência máxima dele. Certo? Professor, eu não entendi esse torque para acionar o gerador. Como assim? O gerador, porque a variação da quantidade de movimento angular do fluido está gerando um torque aqui no eixo. Tá? Certo? Esse eixo que gira aqui, ó, tem um torque associado a ele. Da mesma forma que a turbina aqui, ó. Exatamente o que acontece na turbina aqui, ó. Quando você gira a turbina, essa turbina está conectada a um eixo. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Entendeu? No começo deu uma travada quando Entendeu? Você falou. Quando você começou a explicar. Não, é porque você tem um torque associado ao eixo ali, ó. A variação da quantidade de movimento angular do fluido induz um torque no eixo ali, que passa no centro do regador. Aqui, ó. É como se o gerador tivesse tendo que receber esse torque, né? Não, ele está fornecendo o torque. Não, é o contrário, ele está fornecendo o torque. O regador fornece. Não, o regador fornece, o gerador que recebe, né? Um geradorzinho pequenininho, né? Se eu acoplasse um eixo aqui, ó. Professor, travou quando você começou a explicação de novo. Tá, foi mal. Tá ruim a internet aqui, cara. Ontem tava assim também. Ó, se eu pegar o regador de jardim, acoplar, soldar aqui, ou sei lá, colar um eixo aqui rígido aqui, ó. E aqui eu não sei desenhar um gerador, né? Mas imagina que essa caixinha aqui seja um gerador. E esse eixo aqui vai girar, né? O regador está induzindo um torque. Esse eixo está solidário ao regador. E ele gira um gerador. Entendeu?
Foi sem travar agora ou não? Entendi, agora foi. É o torque que o gerador já recebe direto, né? O gerador recebe direto. Se você acoplar um eixo aqui, ele vai receber direto, exatamente. Beleza. É isso. Uhum. Entendeu? E esse torque no regador, ele vem dessa força que a água, né, sai do regador, né, e faz ele girar. Só vem disso, né? Isso. É a variação, exatamente, a variação da quantidade de movimento angular do fluido. Por quê? Ele entra com uma. Aqui, ó, o vetor velocidade na entrada tem componente em Z e na saída não tem nenhuma componente em Z. Então, existe uma variação da direção do vetor velocidade e essa variação associada a um raio induz uma variação da quantidade de movimento angular do fluido. O teorema do transporte de Reynolds é o que justamente relaciona a variação da quantidade de movimento angular. Aqui, ó. Vou começar do mais geral aqui, ó. É o que justamente relaciona a variação da quantidade de movimento angular do fluido com todos os torques. A gente especificamente está nessa relação aqui, ó. Esse torque de eixo com a variação da quantidade de movimento angular pela superfície de controle. A gente zerou esse cara pelo regime permanente, desprezou as forças de corpo, e eu argumentei ali atrás por que as forças de superfície foram geradas. Então, o teorema do transporte de Reynolds justamente relaciona a variação da quantidade de movimento angular puramente ou somente pela variação do sentido e magnitude, né? Porque a magnitude é zero na entrada, certo? Em Z, em R aqui, né? Porque ele sai em R, na verdade, né? O vetor velocidade sai em R, mas na entrada ele não tinha nenhuma componente em R. Então, a quantidade de movimento angular na entrada é zero. E na saída vai ser R, produto vetorial, com V, ρ, V, dA, né? Ou, simplificando, M ponto, RV, né? A componente dele ali, né? A gente já fazendo o produto vetorial ali, né? Tá? M ponto RV, né? Tá? E essa é a quantidade de movimento angular, a magnitude da quantidade de movimento angular na saída. E na entrada é zero. Então, existe uma variação da quantidade de movimento angular, tanto da magnitude quanto da direção, certo? Entendi. Então, o vetor velocidade muda de direção, isso faz com que a magnitude da quantidade de movimento angular mude, e isso induz um torque no eixo. Da mesma forma que a variação de direção do escoamento induzia uma força, quando a gente não tinha nada girando, né? Certo? Então é isso, é basicamente isso. Assim, fisicamente, é isso que acontece, tanto na parte de quantidade de movimento linear, quanto quantidade de movimento angular. Você muda a direção do fluido, você tem que induzir uma força. Ou, à medida que você induz uma força, você muda a direção do fluido, se em regime permanente, escoamento uniforme, todas aquelas hipóteses. Tá? Então, mecânica dos fluidos é basicamente sobre isso, né? A relação de força e movimento dos fluidos. A gente viu a relação de força de um fluido estático na primeira parte do curso. E agora, mecânica, né? O que é mecânica? É a força e movimento, né? A parte da mecânica em física é estudar relações de força e movimento, né? Então, é o que a gente está fazendo aqui, relacionando força e torque com variação da quantidade de movimento do fluido. Certo? Beleza. Pessoal, tem mais uma outra dúvida? Você pode voltar um pouquinho nesse exercício aí? Pode voltar mais uma. Mais uma. Deixa eu ver se é aqui. Não, é mais uma. Pode voltar mais uma. Ah, não, é pra frente. É na hora que você usa a área. Você vai dividir pela área. Ali, ó. Aqui. Tipo assim, você quer achar o W2, né? Aí a vazão que você usa é quando tá saindo, né? Aí eu não entendi por que você coloca duas vezes a área. Aí seria as duas velocidades juntas, né? Não, olha só, presta atenção. Ele está dizendo o seguinte: a vazão que passa pelo regador inteiro é 1000 ml por segundo, tá?
Então, entra aqui 1.000 ml por segundo, e a soma, e aí essa vazão divide. Idealmente divide igual, né? Óbvio que na prática vai 51%, sei lá, para um lado, 49% para o outro, certo? Mas a gente usa a hipótese que a vazão aqui, ó, na hora que ela passa pelo braço, ela divide em 2 aqui, né? Aqui, ó. A nossa hipótese é essa. E que aqui a gente tem Q sobre 2, e aqui a gente tem Q sobre 2. Tá? Ah, entendi. Entendeu? Você não vai ter Q em cada uma das coisas, você tem que subir. Não pode. Você não pode criar massa, exatamente. A continuidade exige que a vazão seja dividida. Não pode, a vazão tem que ser dividida. Senão você está criando massa, né? Senão entra Q e vai sair 2Q, né? Porque sai Q por aqui, vai entrar Q e vai sair 2Q. Não pode, tem que entrar Q e somatório de todas as saídas tem que ser Q também. Então, por isso que é Q sobre 2. Ah, tá. Então o 2 é porque é do Q, né? Não é da área que você multiplicou por 2, né? Você pode argumentar que é da área também, né? Porque essa vazão sai em 2 áreas. Aham. Tanto faz. Entendi. Beleza. Tá? Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Bom, então vamos dar nossa paradinha agora às 9, porque a aula de hoje vai até às 10, né? Ontem a gente foi até às 11. Então vou interromper a gravação aqui.